Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estarão vendo esse vídeo, que é o professor Rafael, professor de ciência, que vos fala. Nós vamos agora para a nossa primeira aulinha aí do conteúdo de ciências. E nesta aulinha aí eu vou estar usando esse slide aqui, né, que é do governo do estado aí de Pernambuco. Não tem diferença, é o mesmo conteúdo, viu, meus queridos? O pessoal de outro estado não estuda nada diferente do que a gente estuda, não. Depende, algumas matérias pode ser que sim, mas ciências não. Ciências é universal. Então vamos lá. Então nosso conteúdo de hoje é o quê? Nós vamos falar sobre as camadas da Terra e seus elementos, né? Como vocês já sabem, eu já foi explicado em outras ocasiões, o nosso planeta ele é formado em camadas, né? Ele é como se fosse uma cebola com várias camadas. E essas camadas elas possuem características, né, peculiares, né, bem específicas de cada uma. E por causa disso elas levam nomes diferentes, têm classificação e composição diferente. Então vamos lá, a primeira que a gente vai ver. Nós vamos ter a crosta terrestre, né, também chamada de litosfera. A crosta é a camada sólida do nosso planeta, a camada rochosa, por isso que ela é chamada de litosfera, né? Então litos aí vem de rocha, por isso que tem esse nome aí, litosfera. E é justamente a superfície aí do planeta, onde a gente pisa, onde a gente caminha. Logo abaixo você tem o manto externo. O manto externo ele vai ser formado ali por magma, né? Que é como se fosse uma rocha em estado líquido, né? E vai ter altas temperaturas também e pressão. E o manto interno, né? O manto interno ele vai ser logo abaixo do manto externo. Ele vai envolver o núcleo. E ele é formado principalmente de silicato de magnésio e ferro e ele é pastoso, né? Ele é como se fosse uma geleia ali, como se fosse uma pasta, né? Como se fosse pasta de amendoim. Mentira, ele é mais pastoso que isso daí também. E o núcleo externo, que vai ser formado principalmente de ferro derretido, né? Pelo menos os cientistas acreditam que o núcleo externo ele vai ser formado, né, principalmente de ferro derretido, e por ele ser justamente formado de ferro derretido é que ele tem essa característica aí, né, como se fosse um ímã gigante, e ele é responsável aí pela gravidade aí do nosso planeta, né? Lembrando que na física matéria atrai matéria, a gravidade é que permite que nós ficamos aí fixos na superfície do planeta sem sermos arremessados para o espaço. E aí a gente vai ter o núcleo interno. O núcleo interno ele é como se fosse uma esfera de ferro sólido, né? Aquelas esferas de rolamento, de roda de caminhão, tipo aquilo ali, só que imagina de um tamanho extremamente maior. E aqui é a ilustração que vocês podem observar. Então nós temos a superfície aqui da Terra, que é onde estão os continentes, os oceanos e tudo mais. Essa vai ser a nossa crosta terrestre ou litosfera, ela é rochosa. Você vê que ela é bem fininha, você pode observar que ela é bem fininha. Logo abaixo dela você vai ter o nosso manto externo, né, que ele também vai estar em estado aí mais líquido, mais pastoso, formado basicamente por rocha derretida. E o manto interno, né, que já vai ser uma temperatura maior, uma pressão maior, uma vez que ele está próximo do núcleo. E o núcleo externo, que também é formado por ferro derretido, e o nosso núcleo interno, que é formado por ferro sólido. Aí o pessoal pensa, mas se tem ferro aqui no núcleo, né, se é formado de ferro, por que, que nós temos ferro na superfície do planeta também? Durante a formação do planeta, o minério de ferro ele vai escapando, né, aqui para a crosta por erupções vulcânicas, por movimento de placas tectônicas. Esse líquido aqui também vai ter ferro, às vezes ele escapa e vira rocha, e aí os veios de ferro se formam aí também. O mesmo vale para outros tipos de minérios, né? Só que minério e rocha é um negócio que a gente vai estudar mais para frente, então não esquente a cabeça com isso ainda. O núcleo. Então vamos lá, as características do núcleo. Isso aqui é muito importante para vocês. O centro da Terra ele é de ferro. Então o núcleo, né, ele vai ser a porção central ali do nosso planeta. Por isso que se chama núcleo. Ele vai ter cerca de 3.400 km de espessura e ele possui duas partes, né? Ele vai ter o núcleo interno, como já expliquei para vocês, que ele vai ser sólido, e o núcleo externo ali, que ele vai ser pastoso ou líquido. O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido,
e o núcleo externo ele é líquido. Então ele vai ser formado de ferro derretido, né? Ele a gente vai ter altas temperaturas também. O núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus, então é quente pra caramba, e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido que a Terra. Então você vê que tem essa movimentação, ele gira mais rápido do que o planeta, e acredita-se que por ele girar mais rápido que o planeta e por ele exercer força magnética sobre as outras partes do planeta, ele também seja responsável pelo movimento de rotação da Terra, né? O movimento de rotação da Terra ele não está somente relacionado com a dinâmica de movimentação ali dos planetas ali no espaço, da forma que se formou, ou até pela influência da gravidade ali do Sol e dos outros planetas. Acredita-se que ele está também relacionado com essa movimentação do núcleo. É porque quando formou-se o planeta Terra, tem uma teoria que fala que formou-se primeiro o núcleo, depois formou-se o núcleo externo, depois foi formando. Então o planeta foi sendo formado em camadas até virar o que é hoje. Aí a superfície, com o passar do tempo, ela foi se resfriando e se solidificando. E aí depois a gente vai ter as outras características do planeta que vão se formando ao longo do tempo, que por hora a gente também não vai estudar isso aí. A gente vai ver isso mais quando for estudar a origem da vida. Então não esquenta a cabeça com isso daí. Então veja bem, a ciência que estuda isso daí é a geologia, né, que é a ciência que estuda a evolução da Terra desde a sua formação há cerca de 4,5 bilhões de anos, até os dias de hoje. Então acredita-se que a Terra ela tem exatamente essa idade aqui, e acredita-se que a vida no planeta ela só vai surgir 1 bilhão de anos depois da formação do planeta. Então a vida está aí há 3,5 bilhões de anos, evoluindo e tudo mais. O manto. O manto, né, que vai cobrir ali o núcleo, ele é pastoso, fervente e em constante movimentação. Então o manto, imagina ali você fervendo água para cozinhar um ovo, a água começa a borbulhar, fazer todo aquele processo de ebulição. Então o manto é mais ou menos aquilo ali. Quando a gente vê naquelas animações que tem a larva, e a larva ela vai borbulhando e fazendo aquela movimentação, lembrando que lava e magma tem uma certa diferença, mas para frente eu vou explicar para vocês. Então o que seria o manto? O manto ele envolve o núcleo, né? Então vai ter uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 km de espessura, né? O manto, essa é a espessura dele. O manto terrestre ele é formado de magma, uma mistura fervente principalmente de silicato de magnésio e ferro, e o manto tem a temperatura aproximada de 3.500 graus Celsius. Então você vê que o manto ele tem quase metade ali da temperatura, né, do núcleo, então ele é bem mais frio, mas ainda assim é quente. O magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno sólido se propaga para o núcleo externo líquido e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida, essas partes líquidas e pastosas. Esse movimento de subida e descida, eles também são chamados de movimentos de convulações. E esses movimentos de subida e descida, lá na frente vocês vão ver que eles muitas vezes, eles provocam o movimento das placas tectônicas. O nosso planeta ele é dividido em placas, né? E esse é o que provoca o movimento dessas placas, muitas vezes. Esses são esses movimentos aí de subida e descida relacionados a essa diferença de temperatura que tem entre o núcleo e o manto, né? Então é aquela história lá da água fervendo e aí vai subindo aquela água, né? Isso acontece lá também. E essa movimentação ela pode afetar a superfície, causando terremotos, fissuras, falhas geológicas, até mesmo aparecimento de vulcões. Mas fiquem tranquilos, são fenômenos que não são tão comuns de acontecer. Isso acontece de vez em quando, bem de vez em quando. E a crosta, né? Logo acima do manto. A crosta ela é a camada superficial do planeta, como já expliquei para vocês. E aí a crosta ela vai começar logo acima do manto. E ela é também chamada de litosfera, litos que vem de rocha, né? Esfera rochosa. A espessura da crosta terrestre ela varia entre 10 e 70 quilômetros. Então olha só o tanto que ela é fina comparada com o manto e comparada ali com o núcleo. Ela é fininha, é como se fosse uma casquinha. Imagina que o nosso planeta é um ovo
e a casquinha do ovo ali é a crosta terrestre. Lembrando que para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca externa. Estou soluçando, acho que foi o café. Os principais elementos químicos que formam a crosta são, aí você vai ter oxigênio, silício, alumínio, em menores proporções, e ela também vai ter ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre. Esse enxofre aqui, ó, fósforo e enxofre, eles foram produzidos durante a formação do planeta com erupções vulcânicas. Então, quando a crosta ela foi formada, a gente teve muita erupção vulcânica, e aí o fósforo e o enxofre eles foram sendo expelidos para fora por erupções vulcânicas e formando ali a nossa crosta. E hoje o fósforo ele é extremamente importante para as plantas, para os vegetais. Então isso aqui teve uma importância muito grande para a formação de vida no planeta Terra. Lógico, esses elementos também fizeram com que os oceanos fossem ácidos durante muito tempo. Mas isso aí é história para outra aula. Dentre outros. Aí vai ter outros. Os outros minérios aí que vocês conhecem, ferro, bauxita, magnetita, urânio, tungstênio, também foram, mas eles estão em menores quantidades, claro. Por isso, igual o ouro, por exemplo. Por isso que o ouro ele é caro, né? Porque ele é um metal que ele não é tão abundante na superfície da Terra e também ele é um metal que ele tem propriedades muito interessantes. Ser bonito, brilhante, dourado e também é um excelente condutor de eletricidade. Na verdade, o melhor condutor que nós temos aí a nível de metal é o ouro. Lembrem-se disso. E também ele forma uma excelente barreira contra a radiação gama. As placas tectônicas ficam em constante movimento. Esse movimento é impulsionado pelo magma, que constitui o manto terrestre, aquilo que eu expliquei para vocês. O movimento ali do magma, as convulsões, eles vão provocar o movimento das placas tectônicas. No planeta existem várias placas tectônicas, depois eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes. E o movimento dessas placas aqui são responsáveis por causar tremores de terras, terremotos, né, surgimento de vulcões, falhas geológicas, e eles moldaram aí a superfície do nosso planeta Terra. E essas placas elas estão em movimento constante até hoje. Então vamos lá. Como seria a crosta terrestre, né? A crosta terrestre ela tem 3 camadas, né? Ela vai ter uma rocha matriz, um subsolo e o solo. O que é o solo? É a nossa camada aí mais externa, mais superficial, né? É onde vai desenvolver os vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas e a vida dos planetas. Depois a gente vai estudar solo, a gente vai ver as características de cada solo aí nesse sentido. A gente tem solo arenoso, solo argiloso, latossolo, litossolo, solos rochosos, vários tipos de solos. Lembrando que o solo ele surge do desgaste, né? Desgaste da rocha matriz. A rocha matriz, com o tempo, ela vai sendo desgastada pelo vento, pela chuva, pela ação do tempo, por animais, e aí ela vai, digamos ali, se fragmentando e vai formando o solo. Abaixo do solo a gente tem o subsolo, camada pobre em substâncias nutritivas, né? Porque os seres vivos eles ficam aqui em cima, eles que alimentam o solo com substâncias nutritivas. E nele podem ser encontrados reservas de minério como, por exemplo, o ferro. Então no subsolo, lá no fundo aqui, você vai cavar, você vai conseguir achar reservas de minério como ferro, acha ouro, acha outros minérios também. Aí tem aquelas diferenças. Tem lugar que o solo ele é raso, e aí você consegue achar o subsolo muito facilmente. E tem lugares que o solo ele é profundo, e você tem que cavar muito para chegar no subsolo. Tem essa diferença aí. Está associado com a história geológica do lugar. Tem lugar que o subsolo basicamente ele está quase na superfície. E tem lugar que você tem que cavar uma profundidade enorme, gigantesca, para você acessar o subsolo. No subsolo também você vai encontrar água, viu? Tem isso aqui também. Mais ou menos aqui nessa superfície aqui mais superior, você vai ter rochas porosas ou frisadas, e aí a água da chuva que cai aqui, ela vai atravessar a porosidade do solo e vai ficar armazenada aqui, ó. Então aqui você também vai encontrar água, o que a gente chama de níveis freáticos
o pessoal antigamente chamava de lençol freático, é níveis freáticos, as famosas águas subterrâneas. E a rocha matriz, né? Que é a parte da rocha que deu origem ao subsolo e ao solo. Então a rocha matriz aqui é aquela superfície ali rochosa, é a rocha primordial que vai surgir ali da solidificação ali do manto e ela que vai dar origem ao subsolo e o solo. Então, ó, quando formou o planeta, que solidificou a superfície, tudo era rocha matriz, tudo. O planeta ele era só rocha. Só que com o passar do tempo, essa rocha virou subsolo e depois virou solo. E aí os vegetais começaram a reinar aqui no nosso planeta. Só que lógico, passou bilhões de anos. Muito tempo isso aqui aconteceu. O planeta ele passou por mudanças radicais. Então aqui nós temos a rocha matriz. Aí se você começar a furar a rocha matriz, dependendo de onde você estiver, você vai chegar no manto. Igual aquele livro lá, Viagem ao Centro da Terra, né? Do Júlio Verne. Então vamos lá. A rocha matriz. Ela é a camada mais inferior da crosta, né? Então a crosta, vocês já viram que ela é dividida em 3 camadas. A rocha matriz, que é inferior. E a rocha matriz ou rocha mãe se formou com base no revestimento da parte mais superficial do manto. É a rocha matriz que originou as outras 2 camadas acima. Então acima da rocha matriz eu tenho o subsolo, que é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo. Você vai ter fragmentos de rochas, né, originadas da rocha matriz. E o subsolo fornece ao homem muitos recursos naturais como carvão, petróleo e vários tipos de minérios, de ferro, de alumínio, de cobre e de prata. Uma pequena observação: carvão e petróleo são combustíveis fósseis, tá? Eles não se originaram da rocha matriz, igual essa galera aqui, ó, minério, ferro, alumínio. Esses aqui eles se originaram por meio da sedimentação de seres vivos, né? Então a matéria vegetal ela foi coberta ali por solo e aí com o passar do ano ela vira carvão mineral. É um processo de fossilização, a gente vai estudar mais na frente. E o petróleo, conjunto de micro-organismos que foram cobertos ali pelo solo e com o tempo eles se tornam petróleo. Então são combustíveis fósseis. Eles não são necessariamente minérios. Isso aqui a gente vai estudar depois mais detalhadamente. Importantes fontes de energia para o homem até hoje. Esses dois aqui e esses aqui, minérios de ferro, alumínio e cobre, são importantes matérias-primas para o homem até hoje. A humanidade já guerreou muito por causa desses recursos da Terra aqui. E o solo? É a camada mais fina da crosta terrestre. Ele fica na superfície externa da crosta e o solo se formou com base na desintegração de fragmentos das rochas do subsolo. É essa fina camada que garante o desenvolvimento das plantas, conforme veremos adiante. Então, o solo é extremamente importante para a gente conseguir alimento, agricultura. E é a camada mais fina e muito sensível também, né? Então, você tem a questão aqui, ó. Responda, por que o estudo do interior da Terra é chamado de indireto? Por que é chamado de indireto? Vocês vão responder isso aí para mim. Depois eu tiro a dúvida de vocês. Mas a resposta é um pouco óbvia, né? Os movimentos das placas tectônicas. Ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, nós não percebemos isso. Graças a Deus. Que imagina, você está aqui na sua casa e... Mas é mentira, viu? Às vezes você tem um terremoto aí, alguma coisa aí, você percebe que é o movimento da placa tectônica. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados os continentes e esses imensos blocos da litosfera terrestre não cobertos pelo oceano. Então, o que é um continente? O continente ele é um bloco da litosfera que não está coberto pelo oceano. As placas tectônicas também se apoiam no solo, apoiam o solo e no fundo dos oceanos, mares, rios e lagos. Então, os lagos, mares, rios, a parte coberta de água do nosso planeta também está sobre as placas tectônicas. Então, elas carregam aí tanto os oceanos quanto os continentes aí nas suas costas, né? E aí existe a teoria da deriva continental. O que é a deriva continental? Inicialmente, no planeta Terra existia um único continente, né? Esse continente ele era chamado de Pangeia.
Só que como o nosso planeta ele é formado por placas tectônicas e essas placas elas estão em constante movimento, esse continente ele começou a se separar. E aí, à medida que ele foi se separando, né, e esses grandes blocos foram se separando, eles deram origem aos continentes atuais. Então era tudo juntinho, e aí depois foi se separando até dar origem aos continentes atuais. Essas placas elas estão se movimentando até hoje. Quer dizer que o planeta ele vai continuar modificando a sua superfície até os fins dos tempos. A deriva continental não cessa, mas esse movimento é tão pequeno que não podemos percebê-lo. Como é um movimento muito pequeno, demorou milhares de anos para a gente ter, bilhões de anos na verdade, para a gente ter uma modificação para chegar no estado que é hoje, para formar os oceanos que nós temos hoje, para formar os continentes que nós temos hoje. Só para vocês terem uma ideia, a Índia ela era grudada na África. E aí ela se movimentou tão rápido que se chocou com a China. E isso deu origem à Cordilheira do Himalaia, o Monte Everest. Porque parte da Índia entrou embaixo da China e fez o solo subir. E deu origem à cadeia de montanhas. A mesma coisa aconteceu aqui no nosso continente americano. A América do Sul era grudada na África. Ela foi se afastando. E aí ela se chocou com a placa do Pacífico. E aí, ao se chocar na placa do Pacífico, elas fizeram isso aqui, ó, e subiram. E aí formou a Cordilheira dos Andes também, que está ali nas Cordilheiras dos Andes, ali, que faz divisa com vários países da América do Sul. Essas regiões ali você vai ter vulcões, você vai ter terremotos, porque ali o movimento das placas são mais evidentes, elas ficam se chocando. O Brasil nós não temos isso, porque o Brasil é muito abençoado, nós estamos em cima da placa, nós estamos em uma placa continental. Então nós não temos falhas geológicas. Por isso que aqui não tem terremoto. Graças a Deus, né? Deriva continental é o fenômeno de flutuação dos continentes sobre o magma. Significa arrasto. Uma coisa importante. Os continentes, as placas, elas flutuam sobre o magma. Vocês lembram que ele é líquido, ele é pastoso? Tem aluno que fala que flutua sobre o mar, sobre o oceano. Não, não é assim. O mar e o oceano ele está sobre as placas também. Então ele flutua sobre o magma. Entendeu? Nossa boa e velha litosfera aí. Aqui é um exemplo de como era o nosso planeta e ele vai se separando. Olha só onde é que estava a América do Sul. Aí vai se separando, aí começa a surgir o Oceano Atlântico. E aí ó, você vê que a Índia já está indo lá para o rumo da China. Deixou um pedacinho aqui que vira Madagascar. Então tem toda essa movimentação. Olha que interessante. Esse aqui era o continente de Pangeia. Aí vai se separando, aí vira Gondwana, Laurásia. Depois que se separa, aí se torna os continentes. Você vê que aqui, ó, a África ela se separa do continente europeu, aí depois ela se aproxima e ela se choca aqui com o que seria o Oriente Médio. Então tem toda essa movimentação. E aí nós tínhamos aqui, ó, Eurásia, América do Norte, América do Sul, África, Antártica estava aqui, Índia, Austrália. A Índia ela sai voando aqui, pá, se choca com a China. A Austrália se solta e vai ficar lá na Oceania pro lado de lá. A Antártica desce. Quer dizer, na verdade a Antártica ela continua no mesmo lugar que ela tá, né? Esses aqui que se espalham. Então olha só que interessante aqui. Isso aqui demorou milhões de anos para acontecer, não foi do dia para a noite, né? Porque senão os dinossauros eles iriam assustar. Nessa época aqui já tinha dinossauro, viu? Os dinossauros são os animais vertebrados que dominaram o planeta por maior tempo possível. Então olha só, para vocês terem uma ideia aí de como eram as divisões. É como se fosse uma única ilha, esse que era o continente Pangeia. Distribuição geográfica dos terrenos. Então a maioria dos terremotos, né, eles vão acontecer em regiões que elas estão localizadas ali sobre as bordas das placas tectônicas. É aí que geralmente o movimento das placas causa um deslocamento da crosta terrestre. Ou seja, vai ter uma quebra. Isso aí vai provocar os terremotos. Atualmente os países sujeitos a terremotos situam-se nos limites que separam as placas tectônicas em movimentos. Então todo país que ele está nesses limites, ele vai sofrer com terremotos. Por exemplo, o Japão é um exemplo. O Japão ele está em cima de uma falha geológica. O Japão ele tem terremotos basicamente todos os dias.
Só que a maioria deles são tão pequenos que eles são imperceptíveis, mas às vezes tem alguns grandes. A gente dá uma aqui são as placas, né? Essa aqui é a placa africana. Essa região aqui você não vai ter terremoto, mas essa região aqui você vai ter terremoto. Ó. Aqui, ó, principalmente aqui, ó. Essa região. A placa indiana. O tsunami ele ocorreu aqui nessa região, a placa indiana. Aqui é a Cordilheira do Himalaia, essa região vai ter terremoto. Onde está as riscas vermelhas são onde geralmente tem terremoto. Ah, mas aqui é o oceano, professor. Vai ter terremoto no oceano? Tem. Aí forma o que nós chamamos de maremoto. Os maremotos dão origem aos tsunamis, que é aquelas ondas gigantes. E o Brasil, ele se salva que o Brasil está bem aqui, ó. Então a gente, ó, os lugares onde podem ter terremotos são muito distantes da gente. Então a gente não vai ter. Mas os países que estão aqui, igual o Chile tem muito terremoto, Peru, Bolívia, Equador, essa região, ó, Estados Unidos, ó, vocês que jogam GTA, ó, San Andreas aqui, ó, vai ter muito terremoto porque essas placas elas ficam frisando. Aqui é a placa do Pacífico, ó, o tamanho dela. A placa Antártica também gigantesca, maior de todas. A placa da Austrália, a Austrália também se salva nesse sentido, mas essa região aqui, ó, terremoto o tempo inteiro. Aí o Japão ele tá bem aqui, ó. Você vai ter Filipinas, Indonésia, vários países aqui que vão sofrer com terremotos constantemente. A placa da Eurásia, essa região aqui o leste da Rússia aqui também, placa norte-americana. Então, esses países que estão próximos a essas junções de placas, todos eles têm terremotos. Todos eles. E o Brasil não vai ter porque nós estamos distantes. Nesse sentido aí nós fomos abençoados. Então olha só as placas que nós temos. Placa norte-americana, placa do Caribe. Vocês lembram aquela vez que teve o terremoto lá no Haiti? Não sei se vocês lembram, vocês são jovens. Houve um terremoto lá no Haiti que devastou a ilha inteira. É por causa dessa placa do Caribe aqui, ó. Então essas ilhas do Caribe aqui, todas elas sofrem com terremotos. Placa de Nazca. Aí nós vamos ter aqui a placa da América do Sul, que se chocou com a placa de Nazca, a placa, né, da Escócia, placa do Pacífico, placa das Filipinas. Essas ilhas aqui todas sofrem com... Aí você tem Palau, Tuvalu, tudo sofre com terremoto. Placa da Austrália, a Austrália está basicamente no meio, então ela quase não sofre com terremotos. Né? Placa eurasiana, olha o tamanho que é a placa eurasiana. Então na Rússia aqui dificilmente você vai ter, na maior parte do país, né? Porque aqui no leste aqui da Rússia aqui você vai ter terremoto. Essa parte aqui onde está a Mongólia também. Placa indiana, essa região aqui tem bastante. Você vê que ela está até pintada de vermelho, tem bastante. Na Índia tem muito terremoto, direto tem vários mortos. Então no norte da Índia aqui, ó, onde faz a divisa aqui com a China e tal. É bem perigoso. Essa placa aqui, onde está aqui a divisão aqui dos Emirados Árabes, você vai ter Israel, Egito, aqui também tem bastante terremoto, Arábia Saudita. Então são placas que elas estão se afastando, né? Então esse estreito aqui ele tende a se aumentar. Então tudo isso daqui vai ocorrer, movimentos aí das placas tectônicas. Terremotos, o que seria um terremoto, né? Bem, terremoto, as placas tectônicas elas vão se mover, né, continuamente. E de maneira geral os movimentos eles são imperceptíveis. Só que às vezes a gente consegue senti-los. Aí nós vamos ter o que a gente chama de sismos, né? Também conhecidos como terremotos ou terremotos. Às vezes você vê no filme os caras falam abalo sísmico. Abalo sísmico é terremoto. Então a crosta terrestre ela está sujeita a tensões compressivas, ou seja, vai existir forças comprimindo a rocha. Então a rocha elas vão se chocando. Essa pressão pode formar fissuras ou rachaduras. Aí você vai ter o que o pessoal chama de epicentro, que vai formar um tremor na superfície. Aí é onde vê o terremoto. Aí essas tensões elas se acumulam lentamente, elas vão deformando a rocha. É igual uma coisa que você vai batendo, você vai batendo devagar, mas com o tempo ela quebra. Aí quando quebra, sabe o que acontece? Quando a resistência da rocha é vencida, ocorre uma ruptura, gerando vibrações que se propagam em toda direção. Então você tem aqui as rochas se chocando,
Com o tempo, por mais que é imperceptível, isso aqui vai gerando pequenas fraturas na rocha. Com o tempo, essas fraturas se acumulam e geram uma grande rachadura. Essa grande rachadura é igual quando você quebra alguma coisa e dá um estalo, faz plá. Só que isso aqui é em proporções gigantescas, aí vai gerar os terremotos. E aí é onde a gente fala que vai ter uma falha geológica, uma fissura, e aí gera os terremotos, aí gera os abalos sísmicos, né? Aí existe um aparelho aqui, ó, sismógrafo, né? As ondas sísmicas são detectadas nas estações sismográficas por aparelho chamado sismógrafo, que é um aparelho que eles colocam no solo. Ele é extremamente sensível a qualquer vibração. E aí ele vai marcando aquela vibração. Aí ele tem uma escala, a escala Richter, né? O cara que inventou. E aí existe um percentual nessa escala que ele vai te informar quando pode ter um terremoto ou não. Para que serve? Digamos que quanto mais vai sendo vencida a resistência da rocha, mais perceptível ficam esses movimentos. E aí os geólogos eles têm uma noção assim, falar, aqui pode acontecer um terremoto a qualquer momento. Eles não sabem exatamente quando vai acontecer, mas eles sabem que está próximo de acontecer porque esses movimentos eles vão ficando cada vez mais perceptíveis. Então tem esse probleminha aí. Então o sismógrafo ele existe para isso. E curiosamente ele pensa, nossa, mas os caras eles têm um negócio que consegue perceber o movimento das placas tectônicas. O primeiro sismógrafo ele foi criado na China. Na China. Há muito tempo atrás, antes de Cristo. E era bem simples o primeiro sismógrafo. A China ela sempre sofreu com terremotos, China e Japão. E ali eles conseguiram criar o primeiro sismógrafo também. Interessante, né? Lógico que não era moderno igual os de hoje, tudo digital e tudo mais, mas eles tinham lá um que era bem simples, que servia para eles preverem alguns fenômenos geológicos. Então o ponto inicial, né, da ruptura, ele vai estar no interior da crosta e é chamado hipocentro. E sua projeção superficial recebe o nome de epicentro. A maioria das rupturas não atinge a superfície, então às vezes dá uma ruptura aqui, o tremor não chega na superfície. A não ser quando essa ruptura ela é muito forte, aí chega na superfície. Aí pode provocar destruições aqui nas casas e tudo mais. As casas ficam trincadas. Tem fenômenos geológicos que a gente não percebe, mas as construções às vezes racha a casa e você, uai, o que é isso aqui? Será que é os caminhões passando na rua? Pode ser esse fenômeno aqui. Então acontece. E quando o fenômeno ele é muito forte, ele está numa escala Richter alta, e aí nós vamos ter a destruição de residências. Desmoronamentos aí é terrível, aí as pessoas morrem. Em 19 de setembro de 1885, o ano que eu nasci, numa quinta-feira, às 7h19, a cidade do México foi abalada por um sismo de magnitude 8.1. Na escala Richter, uma magnitude altíssima. Na escala Richter, com epicentro de 17,6 newtons a 102 watts de potência no Oceano Pacífico. Lembrando que newtons é força e watts é potência. No Oceano Pacífico, próximo de Lázaro Cardenha, Michigan. 36 horas depois ocorreria uma réplica de magnitude de 7,3 em escala Richter. Então olha só o tanto que viaja lentamente. O terremoto ele só foi percebido 36 horas depois. É para isso que serve o sismógrafo. O sismógrafo ele vai perceber e aí os cientistas, os geólogos, eles conseguem calcular através da potência e através da força o estrago que vai ter o terremoto, o epicentro. E aí eles conseguem evacuar as regiões. Acontece nesse sentido. Lógico, você não vai ter sismógrafos espalhados por todo mundo, e sim em lugares específicos. Então, volta e meia, os terremotos ainda pegam o pessoal de surpresa. Mas é possível prever nesse sentido, porque isso aqui é rocha, então o abalo ele vai se propagar muito lentamente. Mas ele vai ser extremamente destrutivo também. Então, olha só que horrível. Olha só. Destruiu construções inteiras. Após mais de 2 minutos, a terra deixou de tremer, então ficou 2 minutos de terror. E a essa altura, parte do centro da cidade estava em ruínas. Entre as construções construídas, contam-se várias escolas, cerca de 100 mil habitações. 100 mil casas foram destruídas.
e o edifício da emissora de Televisa. Televisa, vocês sabem o Chaves, novela mexicana do SBT? Pois é, aqui ó. Vários edifícios governamentais e alguns hospitais. O número de vítimas foi estimado em 9.500 mortos, havendo algumas fontes que apontam até 35 mil mortos, 30 mil feridos e 100 mil desalojados, né? 100 mil casas que caíram aí. As equipes de socorro terão salvo cerca de 4 mil pessoas, incluindo recém-nascidos de um hospital. Então, um verdadeiro inferno, um verdadeiro terror quando algo assim acontece. Olha só. Isso aí é o prédio da Televisa. E aí nós vamos ter os tsunamis. O que é um tsunami? Tsunami é uma palavra que vem do japonês. E aí ela significa onda de porto, né? Ou maremoto, onda gigante, né? Maremoto do latim. Então os povos gigantes, os povos antigos, eles já conheciam, né? O que é um tsunami ou maremoto. E é uma série de ondas de água causadas pelo deslocamento de um grande volume, um corpo de água, como o oceano é um grande lago, né? Então os tsunamis, eles são ocorrências frequentes no Oceano Pacífico. Aproximadamente 195 eventos desse tipo foram registrados por causa do imenso volume de água e energia envolvidos. Os tsunamis podem devastar regiões costeiras inteiras. Vem aquela onda gigante com mais de 100 metros de altura e o que tiver no caminho dela ela vai varrer. Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, detonações de artefatos nucleares pode causar tsunami. O cara vai lá e explode uma bomba atômica embaixo do oceano, isso pode causar um tsunami ou maremoto. Deslizamento de terras e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios, acima ou abaixo da água, tem o potencial de gerar um tsunami. Né? O tsunami, inicialmente, ele forma uma onda pequenininha, essa onda ela tem uma grande quantidade de energia, ela viaja muito rapidamente, só que à medida que ela vai chegando em regiões onde o oceano é mais raso, ela vai ganhando volume e tamanho, e aí a aceleração tende a aumentar. E aí é onde ela tem um poder de devastação gigantesco. Então, quando você tem, por exemplo, um terremoto, um tremor de terra no oceano, ele vai gerar tsunamis. Então, aqui, aquele tsunami que teve em 2004 na Tailândia, que arrebentou com o país. Olha só o momento que a onda ela estoura, né, na costa. Aí você vê que tem um turista bem tranquilo, né? Essa galera aqui se lascou todinha, vocês podem ter certeza. Até quem tirou a foto. Então, é 26 de dezembro daquele ano, por volta das 8 da manhã, a hora local da região de seu epicentro, em pleno oceano, deriva por isso ser designado como maremoto. A oeste da ilha de Sumatra, nas coordenadas de 3,298 em latitude e 900,7 oeste, longitude. O abalo teve magnitude sísmica estimada em 8,9, tão altíssimo, e na escala Richter posteriormente elevada para 9, a escala, uma das escalas mais altas que se tem registro, sendo o sismo mais violento registrado desde 1960 e um dos 5 maiores dos últimos 100 anos. Ao tremor de terra, seguiu-se um tsunami de cerca de 10 metros de altura, que devastou as zonas costeiras. Aí você vai ter a animação, né? O tsunami atravessou o Oceano Índico e provocou destruição nas zonas costeiras da África Oriental, nomeadamente na Tanzânia, Somália e Quênia. Então, olha só, ele atravessou o Oceano Pacífico e chegou a causar estragos até mesmo na África, só para você ter a distância que ele viajou. Então, olha só que horrível que foi. E olha só como ficou a cidade. Isso aqui que vocês estão observando aqui existiam casas, prédios, foi tudo destruído. Ó. Isso aqui vai as poucas construções que sobreviveram. Vocês vão ver que aqui tem um rio. E olha só. Isso aqui é o oceano. Olha a distância que está o oceano. Vocês estão vendo? O oceano está aqui. Olha até onde veio o estrago. Provavelmente ela veio por esse rio aqui, ó. Que é o oceano, ó. Aqui é a praia, aqui é o oceano. Olha a cidade, a distância que estava. Só para vocês terem uma ideia, a distância que viajou isso daí. O número de vítimas, que eram de aproximadamente 150 mil, elevou-se para 220 mil, quando o governo da Indonésia suspendeu as buscas.
Há 70 mil desaparecidos, incluídos no saldo de mortos no desastre. Teve nego que desapareceu, ninguém sabe, não achou nenhum corpo. Olha só, tudo inundado, hein? Só para vocês terem ideia. Acabou. As casas embaixo da água. Olha o Japão. Tsunami de Sendai 2011. O tsunami de Sendai, designado oficialmente grande terremoto do leste do Japão, foi um sismo de magnitude de 8,9 megawatts, potência gigantesca, com o epicentro ao largo da costa do Japão, ocorrido às 5h46 e às 14h46 no horário local de 11 de março de 2011. O epicentro foi de 130 km da costa leste da península de Oshika, na região de Tohoku, com o hipocentro situado a uma profundidade de 24 km. O sismo atingiu grau 7. E nem foi grau 9, foi grau 7. É a magnitude máxima da escala de intensidade sísmica da Agência Meteorológica do Japão. Ao norte da prefeitura de Miyagi, grau 6 em outras prefeituras e 5 em Tóquio. Então você vê que ele atingiu várias cidades, inclusive Tóquio. Então aí nós temos também os vulcões. Quando as placas tectônicas elas se movimentam, pode haver erupções vulcânicas. Por meio dessas erupções, o magma chega à superfície e é derramado pelos vulcões sob a forma de lava quente. Então, quando o magma chega à superfície, a diferença de magma e lava. Quando o magma chega à superfície, ele vai dar uma resfriada, ele deixa de ser chamado de magma e aí ele é chamado de lava quente. Ele vai ter uma composição diferente, ele vai ter tá mais oxigenado e ele vai ter rocha derretida ali fundida no meio. Então, o magma é diferente de lava nesse sentido, embora eles sejam bem parecidos. E aí, quando a placa tectônica ela se choca muito forte ou tem uma fissura muito forte, esse magma que está em constante movimentação, as convulsões, ele escapa para a superfície. No que ele escapa para a superfície, ele vai ter uma erupção vulcânica, ele vai formar os vulcões. A maior parte dos vulcões está localizada nas bordas das placas tectônicas, que é aquelas linhas que eu mostrei para vocês lá. E aí o vulcanismo ele provoca várias catástrofes, como morte de pessoas, destruição de lugares, e ainda assim as cinzas vulcânicas podem promover, olha que interessante, a fertilidade do solo nos arredores das áreas afetadas. Então o vulcão, à mesma hora que ele destrói tudo, as cinzas dele tornam o solo e faz com que a vegetação cresça mais forte. É o famoso reiniciando, né? Você tem várias ilhas vulcânicas no mundo. O Japão é uma. Todo o arquipélago do Havaí são ilhas vulcânicas, tem vulcão. E isso é uma questão muito interessante aí do vulcanismo. E o que tornou o nosso planeta susceptível à vida também foi a ação de vulcões, que jogaram muitas substâncias químicas essenciais para a sobrevivência da vida no planeta, no solo, na atmosfera e na água, como é o caso lá do fósforo e do enxofre. O magma e lava. A lava difere do magma por não conter alguns de seus constituintes gasosos, seus elementos químicos originais, pois os constituintes podem sofrer modificações quando se encontram com a atmosfera e com a mudança de temperatura. Então, o magma, quando ele chega na atmosfera, ele muda e se torna lava, porque vai ter constituintes químicos diferentes e vai ter o oxigênio e outros gases também. Que interessante essa questão aí. Aí aqui nós temos um exemplo aqui, a erupção do Monte Santa Helena. Olha que boniteza isso daqui. Esse negócio preto aqui é cinza, viu, gente? Isso aqui nós chamamos de fluxo piromático. Isso aqui é pior do que quando ele expele só larva. Isso aqui causa uma grande destruição, por causa da alta temperatura. Ele queima tudo que passa no seu caminho. Olha só que loucura. A descarga elétrica é porque o vulcão ele forma uma fonte de sedimento aqui, uma nuvem de sedimento tão carregada, mas tão carregada, e essa nuvem de sedimento ela gera estática e aí gera essas descargas elétricas. Olha que loucura que é isso daqui, né? A erupção do Gunung Rianjani. Essa foto foi bem no momento certo. A estrutura interna de vulcão e seus elementos. Antes que vocês falem, Brasil não existe vulcão, tá? Aquela história lá, Caldas Novas tem vulcão. Conversa fiada, não existe. Então, olha só, os piroclastos, que são esses pedaços de rochas que são arremessados a uma grande distância, isso aqui causa um estrago gigantesco. A cratera, que é onde sai a lava. Nós vamos ter o cone, que é toda essa estrutura, aí a lava ela escorre, né? Chaminé e as chaminés secundárias, às vezes na base do vulcão sai lava, acontece.
E aqui é a câmara de magma. Na hora que o magma chega aqui, ele já vira lava. Eu já tive a oportunidade de conhecer o vulcão de perto, o vulcão ativo. Ele fica saindo uma fumacinha aqui. A boquinha dele aqui é toda amarela por causa do enxofre. Tem um cheiro de ovo podre por causa dos gases e do enxofre. E ele sai as fumacinhas, né? Quando uma época eu viajei, eu tive a oportunidade de conhecer um vulcão ativo. E ele ficou uma nuvenzinha em cima dele. É muito interessante. Nem toda erupção vulcânica vai fazer isso aqui, ó. Tem erupção vulcânica que simplesmente isso aqui sobe e a lava vai escorrendo. É bem tranquila. Já tem erupção vulcânica que gera essa explosão aqui com fluxo piroclástico, aí causa tremores, terremotos, é uma destruição gigantesca. Então existem escalas de erupções também. Só que a gente não vai aprofundar muito nesse assunto. Vamos pensar. Quais as características do núcleo da Terra? Onde começa a crosta terrestre e qual outro nome ela recebe? O que são as placas tectônicas? O que elas sustentam sobre si? O que determina o movimento das placas tectônicas? Então, o estudo aí que eu passei para vocês, essas perguntas, vocês vão pesquisar e responder no caderno. Você pausa o vídeo nessa hora aí, pesquisa e responde no caderno, entendeu? Depois vocês vão mandar lá no grupo, que eu vou corrigir. Vale nota. Lembrando, toda tarefinha vale nota. Vocês vão pesquisar. Aí outra coisa também que vocês vão fazer. Por que o Brasil, a atividade sísmica é pouco intensa? Vai pesquisar na internet. Por que o Brasil não tem terremoto? Por que não tem atividade sísmica? Usa o Google aí que vocês vão achar. De que forma os cientistas podem conhecer o interior da Terra? Pesquise isso daí também. E qual profissional especializado na análise das ondas sísmicas? E esse é fácil, hein? Acho que eu falei umas 3 vezes aí. Mas pesquisa também. E o que são bombas piroclásticas? Isso aí também eu falei lá, só que eu falei com um nome diferente. Pesquisem também. Então, basicamente isso daí, viu? Aí tem a experiência aí de como fazer o seu vulcãozinho. Isso aqui vocês fazem se vocês quiser fazer uma brincadeirinha em casa e tudo. Tranquilo, não vou cobrar isso daqui. E é basicamente isso daí, meus queridos. Até lá, nós que brilha. Boa aula para vocês. Fiquem com Deus.